Ok, pessoal, comecei aqui. And let's start, ok? Vamos começar. Bom, primeiro de tudo, eu queria lembrar vocês que aqui na página do Programa de Língua Inglesa da Unesp, no site do IBIUSI, vocês encontram as informações, ok? Então, dentre as coisas que a gente faz, desde disciplinas optativas, a disciplinas para graduação, pós, preparatório para TOEFL, conversação, formação de professores, projetos de telecolaboração e também pesquisas, tá? Então, essas coisas todas aqui. E a gente está trabalhando agora para poder colocar para vocês aqui os links da Master Test, da onde fazer a inscrição para a prova de TOEFL, por exemplo, e também materiais que estejam de graça disponíveis, tá? Então, provavelmente a gente vai atualizar essa página aqui em breve. Muito bom. Eu vou compartilhar, mandar aqui para vocês o link da lista de presença, já, dessa semana. Não sei se tem alguém que participou do webinar da manhã, mas essa semana é esse link aqui, ok? Então, quem ainda não preencheu, preencham para poder ter o certificado. Bom, agora sim. Let's start talking about listening. Vamos começar a falar sobre o listening. Okay. So, first of all, I would like to know a little bit about yourself. Eu queria saber um pouquinho sobre vocês, assim. Que coisa, né, que envolve listening que vocês mais gostam? Por exemplo, for me, I would say that I enjoy music, most of all, more than TV series. So, practice listening through music is something I enjoy very much. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma preferência de tipo atividade que envolva, né, o listening, assim, que vocês prefiram mesmo, sabe? Em que vocês possam estar praticando. Então, se vocês puderem me contar rapidinho. Music, video, like video clips, like from songs as well, or videos as any videos? Videos on YouTube, movies and TV series. Okay. So, that's nice. Music is my favorite too. Well, o listening, né, é uma coisa que a gente está praticando a todo momento, praticamente, né? Porque envolve uma grande parte da nossa comunicação. So, first of all, e eu vou voltar nesse tema, né, das coisas que vocês gostam para praticar listening, né, eu vou trazer aqui alguns resources, alguns links, sites, aplicativos que vocês têm essa possibilidade. I would like us to first think about listening, like in general. So, first question is, how much of our communication time do you believe we spent listening? Esse aqui é um guess, ok? É para vocês adivinharem mesmo, pensarem aí o quanto que vocês acham que a gente passa, né, no nosso tempo comunicando e escutando. What do you think about it? O que vocês acham? 80%, 50%, 60%, 30%, 80%, 50%, 60% ou 30%? It's an, like, personal guess, okay? 80%,
50, 80. So most of you believe like we spend most of our time communicating, listening, right? Okay, so one more thing about this statement. Conscious listening creates understanding. Do you believe it's true or false? It's also a personal opinion. Isso aqui também é uma opinião pessoal. Se vocês acham que uma escuta consciente cria entendimento. True or false? True, false. All right, most of you think it's true. So now we are going to watch this video, okay? It's called 5 Ways to Listen Better. And after this, we are going to discuss a little bit more, okay? Deixa aqui um segundinho então o pessoal entrando, só para eles não perderem o começo do vídeo também. Esse vídeo é bem legal. It's also from TED, okay? So it's an interesting video. I've never come across a TED video that I didn't like. Sempre são interessantes. Well, let's watch it then. Oh, sorry. Esqueci de compartilhar o som também. Então fica difícil. Pronto, agora tá com som. Deixa eu ver aqui, tirar do mudo. Ai, ai. Eu vou abrir ele lá no YouTube para vocês, eu acho. Porque senão aqui eu não vou conseguir. Porque fica em cima do negocinho. Vamos lá. Eita. Pronto. Vamos assistir aqui. Ok. Todos escutaram isso? Tá saindo som por aí? Ok. Depois eu mando o link para vocês, tá? Vocês conseguem acompanhar aqui junto. É um vídeo rapidinho, vamos assistir e depois a gente vai discutir ele, ok? So, let's see. We are losing our listening. We spend roughly 60% of our communication time listening, but we're not very good at it. We retain just 25% of what we hear. Now, not you, not this talk, but that is generally true. Let's define listening as making meaning from sound. It's a mental process, and it's a process of extraction. We use some pretty cool techniques to do this. One of them is pattern recognition. So in a cocktail party like this, if I say, David, Sarah, pay attention, some of you just sat up. We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name. Differencing is another technique we use. If I left this pink noise on for more than a couple of minutes, you would literally cease to hear it. We listen to differences, we discount sounds that remain the same.
And then there is a whole range of filters. These filters take us from all sound down to what we pay attention to. Most people are entirely unconscious of these filters, but they actually create our reality in a way because they tell us what we're paying attention to right now. I'll give you one example of that. Intention is very important in sound, in listening. When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time. Now that's something I fall short of on a daily basis. But it's a great intention to have in a relationship. But that's not all. Sound places us in space and in time. If you close your eyes right now in this room, you're aware of the size of the room from the reverberation and the bouncing of the sound off the surfaces. And you're aware of how many people are around you because of the micro noises you're receiving. And sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it. In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future. So, sonority is time and meaning, a great quote. I said at the beginning, we're losing our listening. Why did I say that? Well, there are a lot of reasons for this. First of all, we invented ways of recording. First writing, then audio recording, and now video recording as well. The premium on accurate and careful listening has simply disappeared. Secondly, the world is now so noisy, with this cacophony going on visually and auditorily, it's just hard to listen. It's tiring to listen. Many people take refuge in headphones, but they turn big public spaces like this, shared soundscapes, into millions of tiny little personal sound bubbles. In this scenario, nobody's listening to anybody. We're becoming impatient. We don't want oratory anymore, we want sound bites. And the art of conversation is being replaced, dangerously, I think, by personal broadcasting. I don't know how much listening there is in this conversation, which is sadly very common, especially in the UK. We're becoming desensitized. Our media have to scream at us with these kind of headlines in order to get our attention. And that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated. This is a serious problem that we're losing our listening. This is not trivial, because listening is our access to understanding. Conscious listening always creates understanding, and only without conscious listening can these things happen. A world where we don't listen to each other at all is a very scary place indeed. So I'd like to share with you 5 simple exercises, tools you can take away with you to improve your own conscious listening. Would you like that? Good. The first one is silence. Just 3 minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again. If you can't get absolute silence, go for quiet. That's absolutely fine. Second, I call this the mixer. So even if you're in a noisy environment like this, and we all spend a lot of time in places like this, listen in the coffee bar to how many channels of sound can I hear? How many individual channels in that mix am I listening to? You can do it in a beautiful place as well, like a lake. How many birds am I hearing? Where are they? Where are those ripples? It's a great exercise for improving the quality of your listening. Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise. It's about enjoying mundane sounds. This, for example, is my tumble dryer. It's a waltz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I love it. Or just try this one on for size. So mundane sounds can be really interesting if you pay attention. I call that the hidden choir. It's around us all the time. The next exercise is probably the most important of all of these. If you just take one thing away, this is listening positions. The idea that you can move your listening position to what's appropriate to what you're listening to. This is playing with those filters. You remember I gave you those filters at the beginning? It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places. These are just some of the listening positions or scales of listening positions that you can use. There are many. Have fun with that. It's very exciting. And finally, an acronym.
You can use this in listening, in communication. If you're in any one of those roles, and I think that probably is everybody who's listening to this talk. The acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence. And RASA stands for receive, which means pay attention to the person, appreciate, making little noises like, oh, okay. Summarize, the word so is very important in communication, and ask questions afterwards. Now, sound is my passion, it's my life. I wrote a whole book about it, so I live to listen. That's too much to ask for most people. But I believe that every human being needs to listen consciously in order to live fully. Connected in space and in time to the physical world around us, connected in understanding to each other, not to mention spiritually connected, because every spiritual path I know of has listening and contemplation at its heart. That's why we need to teach listening in our schools as a skill. Why is it not taught? It's crazy. And if we can teach listening in our schools, we can take our listening off that slippery slope to that dangerous, scary world that I talked about and move it to a place where everybody is consciously listening all the time, or at least capable of doing it. Now, I don't know how to do that, but this is TED. And I think the TED community is capable of anything. So I invite you to connect with me, connect with each other, take this mission out, and let's get listening taught in schools and transform the world in one generation to a conscious listening world, a world of connection, a world of understanding, and a world of peace. Thank you for listening to me today. All right, so let's go back there and tell me what you think. O que vocês acharam desse vídeo? Esse aqui é o link dele. So, for example, when we were talking about the amount of time we spend listening when communicating, which one is it? 80, 50, 60, or 30%? Qual desses? Vocês lembram desse detalhe? Yes, 60%. So it's more than half of the time we spend communicating, we spend listening. Então, mais da metade do tempo que a gente passa comunicando, a gente passa, de fato, né, escutando. E quanto a esse aqui? Conscious listening creates understanding. Is it true or is it false? And why? Why he states that? Por que ele fala isso? Porque isso é uma coisa que ele diz, né? Conscious listening creates understanding. Vocês acham que é possível? Qual que é a opinião assim, pessoal de vocês? True as well. Yeah. Loud noises may get in the way. Like, I like the example he brings that because of these loud noises all around us, we usually wear headphones. And then everyone, it's like in a small listening personal bubble. Então, esse negócio, né, de estar, tipo, todo mundo escutando, né, nesse ambiente cheio de barulho, né, a gente se pega, então, criando uma bolha própria de listening, de escuta, né, em que a gente coloca os fones de ouvido. Então, no fim, isso não vai ser conscious listening, né? A gente pode, de fato, listen consciously aquilo que está nos nossos fones de ouvido, mas
a comunicação, o understanding, né? Eu acho que o conscious listening, de fato, é muito importante, né? Eu acho que, de fato, we live in a scary place, scary world, onde quase ninguém, né, escuta de verdade. Então, acho que faz sentido. And what about your opinion on the best listening position for a listening test? We have active, empathetic, passive, critical, reductive, or expansive. Então, nas posições aí de listening, ativa, empática, passiva, crítica, redutiva ou expansiva. Qual dessas posições, né, de listening vocês acreditam que num listening test, né, um TOEFL, um IELTS ou qualquer outro desse tipo, qualquer teste, até mesmo testes de língua estrangeira. Active listening. Então, conscious and active listening. Can you think of what is active listening? Vocês conseguem me dizer o que seria active listening? Personal opinion. Opinião pessoal de vocês. To fully pay attention. Try to comprehend something and understanding. Yeah, I agree with you guys. Very good. And which listening position do you think you practice most? Então, quais dessas posições vocês acham que é que vocês mais praticam? Tipo assim, vocês mais se pegam fazendo no dia a dia. Agora, ainda mais que a gente fica em casa e tal. Critical. Passive. Greatly active. That's very nice. Active and critical. That's very good. I don't know how is your daily life like. Não sei como tá o dia a dia de vocês, né? Mas, por exemplo, se eu pensasse, né, antes, quando a gente, né, tipo, tinha aulas presenciais, né? A grande parte do meu tempo em que eu estava conversando com alguém, coisa assim, tinha mais pessoas conversando em volta. Então, entre o active e o passive, eu acho que eu colocaria junto aí o reductive. Mas coisa que atualmente eu já nem tenho que lidar tanto assim, porque a minha casa é bem silenciosa. Então, essa é uma das coisas, uma das listening positions que eu já não... Faz muito, muito tempo que eu não tenho que fazer, né? Então, é interessante pensar um pouquinho nisso, né? Porque ele mesmo estava passando algumas, como é que fala? Algumas atividades, né? Para essas listening positions. Would you think of, like, which one was the most interesting for you? Qual daquelas atividades foi a mais interessante? The one which he says for us to savor. Então, savory, né, de apreciar os sons cotidianos, né? Ele dá o exemplo da máquina de lavar. Or maybe to the silence. Do you usually like the silence? Can you spend a little bit of your time in silence? Vocês conseguem ter, né, esse momento de silêncio, quiet?
Como que é para vocês? Angela says she likes silence. So quiet. You need silence. That's interesting. You think you can focus more? Maybe. Vocês acham que com silêncio dá para focar mais? Yes, for sure. Yeah. There is one thing over here is just passing on something I read. Então, uma coisa que eu li, né, que queria passar para vocês é que multitasking, na verdade, não é multitasking, é só que a gente passa de uma coisa para outra muito rápido, né? E aí a gente acaba fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, pelo menos essa é a impressão, né? E aí o multitasking. Então, por exemplo, quem gosta de estudar com música, provavelmente é porque gosta dessa posição de reductive listening, talvez, né? Em que, em detrimento da música, né, que tá... É um tipo de reductive, mas não de listening, né? Porque não tá escutando uma coisa em meio a várias, né? Mas o som a que se escuta, né, passa a ser meio que desconsiderado, é quase como se não estivesse ali. E aí a pessoa consegue focar ali naquilo que ela está fazendo, né? Então, tem gente que vive com um som de música, né? Fazendo as coisas. For me, as Mario said, for me it's also difficult to be in silence. Eu também acho difícil ficar em silêncio. Me incomoda um pouco depois de um tempo. And it's nice also to appreciate the sound. Que também tem isso. É uma coisa muito doida. Tem sons que nos incomodam, né? Quando é muito som e tudo mais. Ainda mais quem geralmente gosta do silêncio, né? O som às vezes pode ser desagradável. Então, isso é muito pessoal, né? E pensando, por exemplo, num listening test, numa prova de proficiência, em que você está fazendo, por exemplo, o TOEFL ITP, né, presencial, né? Tem mais pessoas na sala. Você vai escutar a respiração delas, o virar de folha, como fala? Esqueci o nome disso, meu Deus. É uma caneta. O lápis, preenchendo a folha. Então, é diferente de, por exemplo, se você faz a prova, acho que em casa. Que em casa, se você, né, por exemplo, mora sozinho, você vai ter aí um quase total controle do ambiente sonoro, né? Então, são coisas a se pensar, né? Aqui, inclusive, a Monique está falando, né, que ela trabalha com música. She works with music, listen to a lot of music while she works. Sound in silence all the time. Yeah. Yes, studying with music can be a way of this reductive filter, right? Para outras coisas. Eu acho que esse ato, né, na verdade, de colocar os fones de ouvido para escutar uma música de fato, a gente tentando fazer isso, né? Reduzir os outros sons que estão fora dessa bolha. Então, yeah. Can you think in different ways of practicing these listening positions? Vocês conseguem pensar em outras formas de praticar esse listening positions? Coisas do dia a dia mesmo, pode ser. O que vocês acham?
o exemplo do Mário, né, de colocar os fones de ouvido é assim, impossível, né? Ainda mais se a gente ainda escuta os sons fora do fone. Não sei se vocês já fizeram isso, de, por exemplo, sair andar de bicicleta e escutar a música ao mesmo tempo, só com o fone, né? Só que é uma coisa que você tem que prestar atenção. Você tem que escutar os carros e ver os carros, né? Se você está andando de bicicleta na rua. Então, não tem como você reduzir 100% do som de fora, né? Então, você acaba aí tendo uma mistura de active listening com reductive listening, que é bem louco, assim, né? E a Angela disse, I think it's important to practice the empathic position. I believe it too. I believe that it will help us like to communicate as a group, as everything, né? Ajuda a gente a se comunicar aí, né? Uma escuta empática. Okay. So I asked you what you like, the ways you like to practice listening, right? Perguntei no comecinho. Vocês me responderam, né? Movies, songs, and all of that. So we are going to get that later, ok? O que eu quero passar aqui para vocês é algumas skills para listening, né? Coisas que vocês podem adicionar, né, nas atividades de listening de vocês, do seu próprio dia a dia que vocês já fazem, tá? E aí depois eu vou passar, então, resources, né, como eu disse, links e tudo mais, sites e aplicativos, em que vocês também vão ter um material, uma possibilidade aí de praticar listening, ok? E aí, inclusive, queria depois vocês complementassem com coisas que vocês já conhecem, já sabem, tá? Então, vamos lá. Falando agora sobre active listening. What is active listening? So active listening is a technique that's used in counseling, training, and solving disputes or conflicts. It requires that the listener fully concentrate, understand, respond, and then remember what's being said. Né? Pensando aqui nesse listening se dá num communicating, né? Entre duas ou mais pessoas. Né? Teste de proficiência, por exemplo, é só o áudio e só você escutando. Ainda assim, é possível fazer um active listening. Bom. So, some listening strategies, we can divide them before, while, and after listening. Então, a gente consegue essas estratégias dividir um pouquinho entre antes, durante e depois, tá? What can we do before we listen to something? O que a gente pode fazer, né, antes de escutar alguma coisa? So, imagine you're going to listen to the radio. You're going to listen to the news in English or any other language or something else, okay? Então, cenário imaginário aqui, okay? And then you see, for example, you're going to listen to it on your computer. So you're opening the radio and you see the headline. Então você vê ali título, né, para aquele episódio, para aquela informação, né? Não sei, às vezes o título, né, da chamada daquela parte do rádio é Daily News, Politics and Health Issues. Então, vai falar sobre política e saúde, né? Então, você tem ali o headline. Desse headline, né, antes de você começar a escutar. What do you already know about it? What could possibly be the content? What can you expect? Which words come to mind that you already know? And which words would you want to look up?
Então, né, se a gente vai escutar um tópico, se a gente vai assistir a uma série, a um filme, né, que tem um tema ali central e tal, tem como a gente pensar o que eu já sei sobre esse assunto, né? Qual que provavelmente vai ser o conteúdo disso, né? Que palavras eu acho que vão aparecer, que eu já conheço que vão aparecer ali durante aquele listening, né? Será que eu consigo pensar em palavras que eu não conheça, mas que eu já ouvi usar nesse contexto, né? Então, which words would you want to look up, né? Então, antes do listening, tem como a gente fazer isso. Eu não sei se vocês têm um hábito, por exemplo, para quem gosta aí de assistir séries de TV, né, TV series, de ler a chamadinha do como é que fala? Do episódio, né? Então, tá ali geralmente escrito, tipo, o que vai acontecer, quais que são os principais pontos, né, da história ali, daquele episódio. Então, a hora que você lê aquela partezinha, você consegue pensar nessas possibilidades, antes de começar a assistir, tá? Então, essa é uma possibilidade de before listening strategies. Ok. But what about while listening? Né? E enquanto a gente está escutando, o que a gente pode fazer? First thing is focus on keywords and facts. Então, keywords geralmente vão ser as nossas content words, verbs and nouns, mostly, ok? Principalmente verbos e substantivos, né? If you can, for example, who likes to listen to podcasts, maybe. I like to listen to podcasts. So you may take notes to support your memory. Okay? Então, aí uma possibilidade. Quando a gente faz em sala de aula, né? Tem gente que prefere não fazer anotações, mas tem gente que acha, né, o ato de fazer anotações muito bom. Né? É comprovado que sim, ajuda na memória. Então, se é uma coisa que vocês gostam, não só, né, durante as aulas se aqui nesse webinar vocês estão tomando nota, né, mas também fazer isso com outras coisas que vocês gostam. Por exemplo, acho que quase todo mundo deve conhecer a série Dark, né? Se vocês forem assistir ela em inglês, né, ela tem uma trama muito complexa. Então, é possível que você tome notas, né, enquanto você está assistindo, para ajudar na memória, para estabelecer as relações, né, de tipo um timeline, né? Então, são coisas que vocês podem fazer, tá? Enquanto vocês estão escutando, seja podcast, seja aula, seja série de TV. Also, intonation and stress can help you understand what you hear. Então, intonation e stress vão estar ajudando a gente. Quando a entonação e o stress, né, que são tipo aquelas palavras que onde estão, né, o tom mesmo, né, quando a gente a stressed word, né, vão ajudar a gente a identificar. A intonation, por exemplo, se a gente pensar em inglês, existe uma entonação para a pergunta, né? Quando eu say, try to think ahead, what might happen next? Você escuta o what, que é uma keyword para essa pergunta, e você tem a entonação. Então, você tem certeza que ela é uma pergunta, né? Juntando essas duas coisas. Né? Além também, né, do stress, happen next, what might happen next, né? Então, estou aí nessa pergunta, né, eu coloco uma entonação e um stress em certas palavras. Geralmente, os keywords, né, onde a gente quer passar alguma coisa, é onde a gente vai colocar esse stress, né, esse stressed word. Então, são coisas que também ajudam vocês a identificar as keywords, né? E focar, né? E também, agora nesse último ponto, try to think ahead. What might happen next? What might the speakers say? Which words might they use? Então, imaginar, né, o que vai vir depois. Então, você acabou de assistir aquela série.
o que será que vai acontecer no próximo? Sabe? Até mesmo se vocês gostam de assistir vídeo no YouTube ou coisa assim, dá um pause e pensa, ok, eles falaram isso, o que será que eles vão falar ainda depois? Sabe? Porque no final das contas, it's not necessary to understand every single word. If there are words or issues that you don't understand, use your general knowledge as well as the context to find out the meaning, né? Quando a gente está, né, no nosso dia a dia com as coisas de listening, na maior parte delas, elas são enjoyable, né? São coisas que, principalmente aquelas coisas que a gente escolhe escutar. Então, é interessante, né, que vocês não se prendam a cada palavra, né, aquelas que vocês não entendem. Tentem tirar ali do contexto do que você já conhece sobre o assunto um significado. E aí, né, se você puder tomar nota, né, o take notes for support, for example, e depois olhar o significado, é muito interessante. Até aqui, tudo bem? And yes, Dark, so hard to understand. Eu ainda nem terminei. De tão difícil que eu falei, meu Deus do céu, deixa eu parar um pouco, porque senão meu cérebro não vou aguentar tudo, não. And after listening strategies, né? So first thing is, have you understood the main points, the main idea, the message, the main thing? Então, será que você entendeu esses pontos principais? Quais são eles, né? E também, né, antes de a gente escutar, a gente fez especulações sobre o que a gente provavelmente vai escutar. So you can think, did they come true? Essas especulações que eu fiz, de fato, aconteceram, são verdades? Review your notes and listen again if necessary, né? Então, fazer uma reescuta e olhar as anotações são uma forma aí de, depois do listening, né, tá ajudando a praticar, ok? Então, essas aqui são algumas estratégias para o listening, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Até aqui, ok? Vou tomar o silêncio como um sim. So, what about listening skills? I got you. Listening strategies, what about listening skills? So, listening skills, they are related to our strategies, ok? Então, elas estão ali junto com as nossas estratégias. Alguns exemplos de coisas, né, que a gente pode usar no nosso dia a dia também, tá? São essas skills: predicting, listening for guests, listening for details, detecting signposts e inferring meaning. Então, predicting, you can think of predicting something that you're going to hear, something that you're going to listen. Então, é aquele negócio lá de before, né? Em que você pensa, né? What could possibly be the content? Então, você está ali, né, imaginando, prevendo o que você provavelmente vai escutar, ok? Listening for guests. Listening for guests is listening for the main idea. Guest is the main thing, main idea, main, like the keywords, the main content. Então, é a ideia geral que engloba aquilo que você está escutando, né? Então, quando a gente tem perguntas em provas de proficiência com what is the main idea of this conversation, né? É uma guest question, ok? Listening for details é algo que vocês já fizeram aqui, a hora que... E o predicting também, né? A hora que eu coloquei aquelas duas coisas lá primeiro, né, perguntando para vocês quanto vocês achavam que do nosso tempo de comunicação a gente passava escutando, né, e daquele statement, se era verdadeiro ou falso, né, era um exercício de predicting. Aí a gente escutou, né, e aí a gente voltou neles, porque eles eram detalhes, detalhes no meio daquele TED Talk. E aí vocês souberam, né, identificar esses detalhes, tá? Então, são coisas assim que vocês conseguem fazer. Agora, detecting signposts. Signposts são
palavrinhas, né, de fato, sinais, né, eles vão sinalizar algo para a gente. Quando eu digo, por exemplo, vocês sabem que a seguir vem um exemplo. Então, da mesma forma, né, a gente usa da nossa linguagem para estabelecer essas relações, né? Então, quando vocês estão numa aula, né, e eu digo para vocês, hoje a gente vai falar sobre practicing or listening skills daily, tá aqui o nosso, né, o nosso tema. E isso foi, né, passado para vocês quando eu digo que hoje nós vamos falar de. Today we're going to talk about. Essa frase toda funciona como um signpost para a informação que vem a seguir, sabe? Então você já sabe o que vai vir a seguir. Você, com os signposts, consegue prever o que vem a seguir, tá? E não somente inferring meaning, né? Que é uma das últimas coisas aqui, que é, né, inferências, tirar conclusões daquilo que você escutou, né? É possível fazer isso também da leitura, mas o infer nunca é imaginar, né, em cima daquilo que a gente escutou, mas é para a gente tirar uma conclusão, sabe? Então a gente consegue tirar uma conclusão daquilo do que a gente escutou, tá? Por exemplo, se alguém me diz, I eat a banana daily because it's very good for my health and I like it very much. Então, a pessoa diz que come uma banana todos os dias porque gosta muito, faz bem para a saúde, né? E aí eu respondo só como, I don't like it. Se eu digo que eu não gosto, né? Então, provavelmente, né? Não tô indo muito longe da fonte, eu posso inferir que se eu respondi isso, né, que eu não como banana, né? Pode ser que eu coma, mas com muita raridade. Eu nunca comeria ela todos os dias, né? Que nem essa outra pessoa que gosta muito, que sabe que faz bem para a saúde, sabe e tipo gosta, né? E eu dizendo que I don't like it very much, significa que tipo não é das minhas favoritas, então eu não vou escolher ela para comer todos os dias. Pode ser que eu como por algum outro motivo, fome ou porque eu sei que faz bem para a saúde, sabe? Mas não todos os dias, que nem essa outra pessoa. Então, aí, né, fazendo uma inferência. Até aqui tudo bem? Essas listening skills, listening strategies, que agora a gente vai fazer uma atividade, na realidade, para praticar um pouquinho, tá? Very good. So, now, let's first predict. We're going to listen to part of a lecture from an environmental science class. So, predicting, which words come to your mind when we say we are going to listen to a lecture from an environmental science class? Que palavras vêm na cabeça quando vocês sabem isso antes de escutar aquilo que vocês vão escutar? So, speech. What else? Nature, yes, nature is possible. It's connected to environmental, right? Forest, yeah, it's possible. Health, yes, something related to health, climate changes, maybe. Advances. Who you're thinking you're going to listen to? If it's a lecture. Provavelmente quem ou que pessoas vocês vão escutar falar? Advances, pollution. Yeah. So professors, okay, yeah, a professor, probably the teacher. Yeah. Is it possible that a student may talk as well?
in a lecture? A scientist, maybe. Yes, it's possible for researchers and scientists. Okay, so now I'm going to get here the link for the listening. Vou pegar aqui o link para o listening. E aí, a gente vai escutar e depois responder algumas perguntas. Okay? Talk about it and then answer some questions. A gente vai falar sobre o primeiro e depois responder algumas coisas. Um segundo. Achei. Okay. Vou compartilhar aqui de novo a tela e o som. Okay. So let's listen. Peraí que eu acho que eu não compartilhei sim, tá certo. So it's a 2-minute lecture, okay? There is one more section I'd like to spend a few moments reviewing before we close our books for the day. Who here remembers the film we watched last month on hazardous wastes? You mean the one about computer and television monitors? Yes, that's the one, Lisa. In the film, they discussed why some states are making it illegal to dump monitors into regular landfills. Can anyone remember the reason? Yes, Lisa? It's because of the cathode ray tubes, also known as CRTs, inside them. These tubes are high in lead content, and the lead can leak into the groundwater, right? Excellent. It's nice to know that some of you were listening, even though it wasn't the most upbeat documentary. Now, does anyone remember the reason why manufacturers place lead in the CRTs of computers and TV monitors in the first place? The tubes are infused with lead in order to shield the viewer from harmful X-rays. There is no known alternative at this time, but I think the film said that researchers are working on it. Yes, that's true. And why wasn't this a problem 20 years ago? Why is it suddenly a major concern? That's simple. It's because nearly every household in the U.S. has a television, and many have 3 or 4. My family is guilty of this, I admit. And not only that, people are throwing out their TVs and computer monitors in order to keep up with the new technology. You know, like the flat-screen LCD monitors. With the digital age upon us, this is going to pose even more of a problem. I have to admit, I got a new plasma TV a few months ago, and there was nothing wrong with my old TV. Well, I'm sure you're not the only one, Lisa. Now, since you're on a roll, why can't these old monitors just be recycled? Well, unlike paper and plastics, there just aren't any services that provide this type of recycling. According to the film, a lot of companies that recognize the threat are storing their unused equipment in warehouses until some better solutions become available. Yes, and this brings us to our next film. Lisa, would you mind dimming the lights? This film is titled Landfill Solutions. It deals with a number of products that can be recycled through innovative means. Brought to you by English. Okay, so that's it. Eu sei que a qualidade do áudio não é tão perfeita, maravilhosa desse site. But, which words got your attention? Que palavras, né, foram aí as que chamaram a atenção de vocês? Que mais? What do you think the main idea is? So, it's an environmental class. Environmental science class, but what is the topic of the talk? Vamos conversar pouquinho disso, essas ideias gerais e as palavras que vocês escutaram. So Tamiri said television and Kawe said recycling. So yeah, so television and recycling. Who did you listen to? Quem que vocês escutaram falar nessa lecture?
the professor and a student. Yes. Can you remember the name of the student? Você consegue lembrar o nome da aluna? No? Nobody? Yes, it's Lisa. That's her name. Okay, student's name is Lisa. So yeah. And let me see what else. All right, Angela, thank you. Let's see what else. A gente falou, né, o tema, então está relacionado a television and recycling, and there is a teacher talking and Lisa, a student, talking. And let's see. From where comes the information the professor and the students are discussing? De onde veio a informação que o professor e a aluna estão discutindo? Vocês conseguem lembrar isso? Yes. From a documentary. Yes, that's it. So very good. So we have like this general idea of what's happening, right? It's a class. There is a student and a professor talking. They are talking about recycling televisions, and this information came from a previous class, a previous lesson where they watched a documentary, tá? Então é isso que a gente, né, assim, de geral, consegue entender. Um professor, uma aluna conversando sobre a reciclagem de televisões, né, de o tópico, né, que veio da aula passada, em que eles assistiram um documentário sobre, tá? So now let's watch again and listen again. And I'm going to give you the transcript, okay? This time. Então vou dar para vocês agora a transcrição também. Let's see over here. Share. Let's listen again. Aqui em cima. There is one more section I'd like to spend a few moments reviewing before we close our books for the day. Who here remembers the film we watched last month on hazardous wastes? You mean the one about computer and television monitors? Yes, that's the one, Lisa. In the film, they discussed why some states are making it illegal to dump monitors into regular landfills. Can anyone remember the reason? Yes, Lisa? It's because of the cathode ray tubes, also known as CRTs, inside them. These tubes are high in lead content, and the lead can leak into the groundwater, right? Excellent. It's nice to know that some of you were listening, even though it wasn't the most upbeat documentary. Now, does anyone remember the reason why manufacturers place lead in the CRTs of computers and TV monitors in the first place? The tubes are infused with lead in order to shield the viewer from harmful X-rays. There is no known alternative at this time, but I think the film said that researchers are working on it. Yes, that's true. And why wasn't this a problem 20 years ago? Why is it suddenly a major concern? That's simple. It's because nearly every household in the U.S. has a television, and many have 3 or 4. My family is guilty of this, I admit. And not only that, people are throwing out their TVs and computer monitors in order to keep up with the new technology. You know, like the flat-screen LCD monitors. With the digital age upon us, this is going to pose even more of a problem. I have to admit, I got a new plasma TV a few months ago, and there was nothing wrong with my old TV. Well, I'm sure you're not the only one, Lisa. Now, since you're on a roll, why can't these old monitors just be recycled? Well, unlike paper and plastics, there just aren't any services that provide this type of recycling.
According to the film, a lot of companies that recognize the threat are storing their unused equipment in warehouses until some better solutions become available. Yes, and this brings us to our next film. Lisa, would you mind dimming the lights? This film is titled Landfill Solutions. It deals with a number of products that can be recycled through innovative means. Brought to you by All right. So, did you get a little bit more of details, words that you didn't know, but now you saw it written, that caught your eye? E agora, vocês viram ali palavras que chamaram a atenção, que vocês não conhecem ou não conheciam? Alguns detalhes sobre, por exemplo, why cannot the TV just be recycled? Conseguem pensar nesses detalhes, nessas palavras, nessas informações? Então. Kinda. Yeah. Did you take notes while you listened? Maybe, maybe not. That's okay if you didn't. But can you remember, for example, more details this time? If I ask you, why cannot television and computer monitors be recycled? Why is that? Por que eles não podem reciclar TV e monitores de computador? Can you remember the term que causa isso, que não pode? Lead inside them. Even now, we don't have ways to recycle TVs. Yes, because of this thing inside them, cathode tubes, lead. Did you like receive any words you would like to look up? Vocês viram ali palavras, escutaram palavras que vocês gostariam de procurar o significado? Because the main idea, you got it. You don't need like the meaning of these words to fully understand the listening, but it's interesting to build up vocabulary that we look up for them. Então, interessante. Upbeat, for example. Yes. So, for example, upbeat is happy. Something that has like up, meaning like something cheerful, you know? So it was referring to the documentary. He says it's not like upbeat. It's not very happy. Cathode ray tubes. Yes, this is a particular and scientific, like from the area term, right? So, não sei, tem alguém de química para nos dizer o que exatamente são cathode ray tubes? Eu tenho uma ideia, mas estou aqui procurando já. Tubo de raios catódicos, cinescópio. É um tipo de válvula termiônica. Canhões de elétrons e um ecrã fluorescente. Usado para ver imagens.
Então, é o pontinho de luz, pelo que eu entendi. São esses tubozinhos, né, de raios catódicos. Yes, that's it. The technology for the image to form the image. That's it. They're used to see images. É isso aqui que está escrito. Very good. So, yeah, these are some of the possible words we can look up to build a little bit of vocabulary. Sim, TV antes dos plasmas. Eu imagino que hoje a tecnologia já avançou um pouquinho, já não é assim. O que é interessante, né? Uma coisa aí até mesmo para nós pesquisarmos. So, let's answer these questions now. What is the main topic of discussion? Harmful televisions, landfill concern. Eita, peraí. Aumentei aqui sem querer. Computer equipment. Nossa, gente, o que eu fiz? Pronto, agora sim. Or recycling films. So for this first one, what do you think? Okay, new vocabulary as well. Landfill is where you dump garbage. Então, são onde se joga, como é que fala? Lixo, né? Vai ser principalmente... Peraí que o chat aqui de vocês saiu. Vou compartilhar de novo. Então, landfill é onde a gente joga o lixo, okay? Where we dump this stuff. And harmful, for example, if I don't know, something that harms me, it can be, for example, a cut. A knife is harmful because I can cut myself with it. Tá? Então, é exatamente algo no sentido de que pode causar danos, tá? Nesse sentido, harmful. Pode causar danos, né? De saúde, de machucados, pode ser até emocional, okay? Harmful. So, the main topic, let's see, there's people telling us D or A. Mostly A, harmful televisions. Yes, the main topic of discussion is, let's see. Let's go back to the transcript. Opa, mexi aqui ao invés de mexer no site. Voltar aqui. Which information we have here? So, first things first, he tells us about the film they watched last month on hazardous wastes. Né? Então, tipo de lixo que causa danos. So, about computer and television monitors, then making it illegal to dump monitors into regular landfills. Né? Então, é ilegal o descarte de monitores. The reason is the cathode ray tubes, because they leak into the groundwater. And also, why they use the cathode tubes. So, in the CRTs, so it's to
shield the viewer from harmful X-rays. Então, é proteção aí para os raios X. Why wasn't that this a problem 20 years ago? So, about the way we consume today. It's the main topic over here. So, why can't these old monitors just be recycled? And then she talks about how there is no technology for that yet. And then they are going to watch a film that is titled Landfill Solutions. So, would you say the main topic is over here? If it's harmful televisions, it means that televisions can cause harm both to the environment as to people. Certo? If it's a landfill concern, it means that they are concerned, preocupados, com o descarte, né, de coisas no lixão, né, uma tradução para landfill. Computer equipment, não é, isso é bem específico, né, e a conversa bem mais geral envolve environment e não só computer. E recycling films também não, porque os filmes são algo que eles assistiram, não estão falando sobre reciclagem deles. Então a gente fica entre A e a B. So here, actually, it's B, a landfill concern, okay? And why is that? Because it's not the televisions that are harmful, but part of it, inside of it, the CRTs and the cathode ray tubes, okay? They can be harmful. And actually, the X-rays that the television emits can be harmful, not the whole TV, you see? And also because they are going to talk about landfill again. Their next topic is landfill, ok? Então, eles vão falar sobre, né, os problemas ali de lixão, né? Eles vão continuar nesse tópico na próxima aula com esse filme que eles vão assistir, né? Então, por isso, a gente escolhe a B ao invés da A, ok? Embora, sim, de fato, televisions can cause harm both to the environment as to humans, ok? Que, como a gente viu, emite raio-x e esse SRT, né? Ele vai para o solo. O principal aqui é sobre o landfill, né? É o descarte, dessas coisas no aterro. Sim. Então aqui, né, a Carolina está falando que, né, marcaria B se a conversa fosse mais em torno dos problemas de aterro, né? Mas sim, é como eles falam, principalmente de descarte de TV e monitores, né? A gente acaba ficando ali, né, na A principalmente. Mas é como eu falei para vocês, por mais que eles estejam, né, utilizando desse tema, né, o ponto de discussão ainda é sobre o landfill. Se a gente olha as perguntas que o professor faz, né, eles são perguntas pertinentes ao landfill. Por exemplo, por que a gente, né, tem esse problema? Por que agora as leis, né, estaduais estão proibindo o descarte das TVs e dos computadores? É porque tem esse negócio dentro delas. O que esse negócio dentro delas causa para o ambiente, né? Ele vai para o solo. Que mais? Ele pergunta por que isso não era um problema há 20 anos atrás.
porque o nosso modo de consumo mudou. Então, todas as perguntas dele, no final das contas, tem o foco, né, de explicar o porquê, né, é preocupante, né, porque essa coisa, esse assunto do landfill está sendo tratado, né? Exato, e aí no final ele retoma, né, o assunto, falando que eles vão, né, assistir um filme agora sobre isso também. Então não é que some. E meio que fica escondido nesse outro perspectiva sobre, né? Então sim, ok? Mas é interessante essa discussão, gente, porque como vocês podem ver, são coisas pertinentes para a gente se pensar, né? Que, querendo ou não, essas coisas acontecem no nosso dia a dia, né? Quando a gente está em aula, escutando vídeos, textos e etc., né? Às vezes tem mais de um ponto principal, mas às vezes um desses pontos principais está dentro daquele tema, né? E esse tema que vai ser o main topic, tá? All right. So, now, what makes monitors hazardous to the environment? Hazard é perigo, ok? Então, hazardous is something that is like it's danger to the environment, may cause these things. So, cathode ray tubes, yes, that's it. É isso que faz os monitores hazardous to the environment, né? O landfills não é porque é o lugar em que se joga. O X-rays faz mal, it's hazardous to humans. Okay? So the SRT, the CRT or SIT? Yeah, it's S, but it says C. The correct one is CRTs, not SRTs. So it's not the first one. So it's cathode ray tubes, que é, né, CRT, ok? E aí ele vaza e por isso que ele é prejudicial ao meio ambiente. And finally, according to Lisa, why can't monitors be recycled? They are too expensive to reuse. There are no companies that provide the service. People are too lazy to take them to recycling plants, and companies prefer to store them for future use. Yeah, that's B, ok? Não tem companhias que, né, que deem esse tipo de serviço, ok? So yeah, that's it. So here, what you have a guessed question, a detailed question, and a detailed question, ok? Para 2 vai ser a letra C e para 3 vai ser a letra B, ok? Então aqui vocês responderam perguntas sobre guessed e detailed questions, ok? E também a gente olhou para o vocabulário, né? Aí tirando dúvidas de palavras que a gente escutou e leu das perguntas, né? Então, tudo isso aí a gente fez aqui um before, fez um while e fez um after, né? E aí fica a pergunta, the ideas you had before listening, are they true somehow? Vocês conseguiram aí pensar, né, nas suas, como é que fala? Esqueci o nome. Suas previsões se confirmaram ou mudaram?
So, let's see over here. Vou subir aqui a conversa. A gente falou in forest, in nature, pollution, advances, climb, health. So yeah, some ideas confirmed, even if some of them changed. But for example, pollution, yes, it's an idea we have over here. Nature as well, and health as well, okay? Então, esses assuntos, embora não sejam parte da temática principal, né, eles aparecem aqui. All right. So this was the question. Now, before I give you these listening resources, I would like to know if you have any questions about the listening skills, the listening strategies. Tem alguma dúvida? Acho que não. Okay, if you need me, I'm here. You can send me an email or something, okay? Yes, the listening ITP and IBT, you listen once. A gente escuta uma vez só, tá? No listening para provas de proficiência. So yeah. And talking about listening resources, I brought here like the things I know that I like. So, for example, if you like to improve listening skills with music, as me, you can go to this website, and then you will have over here a list of songs and activities. Okay, they are separated by tense, okay, verb tenses, and other vocabularies. Ok? Então aqui vocês têm uma listinha de músicas que vocês podem usar. Se eu não me engano, também existe um aplicativo para isso, tá? Tem um aplicativo, vocês colocarem na Store lá de vocês, vocês conseguem. Tenho certeza que vocês acham. Vocês colocaram English Music, vai aparecer. There's also language learning with Netflix. It's a Chrome extension, então é uma extensão do Chrome. E aí você consegue, tipo, dar pause, né, nos momentos das falas. E aí você tem, né, a tradução e também a língua em que você está estudando, né, simultaneamente. E aí tem algumas palavras em negrito, né, em que você pode olhar ali o significado, como se fosse um mini vocabulário, sabe? Tem também podcasts em inglês, for the ones who like to listen and talk about mental health, anxiety, depression, and many other things. You can go to Shut Up Brain Podcast. É esse que eu sempre recomendo. Tem também esse outro aqui, Loops English Podcast, que tem, assim, uma infinidade de temas, desde música, a política, a saúde, a, tipo, tudo, tá? Tem também esse aqui, que é Learn English with British Council and Premier League. Então, para quem gosta aí de futebol, né, tem a possibilidade de aprender inglês e ainda escutar sobre um assunto, né, se for do interesse de vocês. If you go over here, it's like a radio, que é como se fosse um rádio online da BBC, em que vocês têm, assim, muitos temas, tópicos. Então aqui, ó, o live listen, né, vocês conseguem escolher, e aí aparecem, tipo, temas, esse aqui, né, de sobreviver ao desemprego, então, esse aqui sobre esportes, mais sobre esportes.
E aí tem pessoas em específico e de outros lugares. Esse aqui, por exemplo, né, de Gales. E se vocês vieram aqui embaixo, né, por categoria, né, e tem muitas outras categorias. Essas aqui são só as principais aqui, tá? Então, vocês podem procurar e escutar, ok? Tem aqui um monte de coisa. E também esse aqui, com listening exercises, ok? Também gratuito, vocês vêm aqui em listening activities, vocês podem escolher por easy, intermediate, difficult, e aí vai ter atividades com vocabulário, vai ter perguntas depois do listening, né? Então, é interessante de se fazer aí para quem quiser desprender um tempinho fazendo exercícios de listening especificamente, tá? TED-Ed, como já falei também, né? Além de vídeo, tem as perguntas depois do TED-Ed. E what else do you know? What else do you use to that you practice your listening that you maybe can add over here? Vocês conhecem alguns outros que vocês gostariam de adicionar aqui? Que daí eu vou enviar para vocês. E aí vocês têm acesso a esses links e sugestões. Mas colegas que tenham conheçam outras coisas, podem falar para a gente adicionar aqui. Aí complementa. Someone, something? Se interessaram por algum específico daqui? Conheciam? Não conhecia estes? São muito legais. Vou copiar aqui e enviar para vocês no chat. Fico feliz que agora vocês conheçam essas coisas. É bem interessante, viu, gente? Eu, por exemplo, gosto muito dos podcasts, gosto do Language Learning with Netflix, gosto do music, e gosto do listening content on many subjects, né, da BBC, que é estilo rádio. Alright? Então, eu vou enviar aqui para vocês também a nossa lista de presença, mais uma vez. E aí, eu abro para dúvidas, para quem quiser compartilhar aí também outros conteúdos de listening, ok? Às vezes tem um cantor que vocês gostam muito de escutar, porque gostam de olhar o vocabulário e coisas assim. Tudo aqui é bem válido. Então, aqui, link de formulário para presença. Esse aqui. Então, enviei aqui o link de formulário para presença, tá? Se vocês ainda não preencheram, não se esqueçam de preencher. Oh, you're very welcome. I'm happy you guys liked. And you are also all invited for our next talk, ok? No nosso próximo webinar. Que aí a gente vai estar falando, né, especificamente de listening strategies for TOEFL ITP, ok? Então, a gente vai falar aí com mais especificidade. Pode sim, Carolina. Obrigada. Então, a minha dúvida é se, tanto no ITP ou no IBT, tanto faz, se a prova costuma fazer essas perguntas do listening dessa forma tricky, assim, essas pegadinhas, no sentido assim, você só escuta uma vez, só tem direito a escutar uma vez, aí você responde uma série de questões sobre o que você escutou e você tem que decidir em segundos. Você lê a pergunta, lê as opções e decide. Então, não dá tempo de você ficar refletindo muito, é imediato.
né? Então, eu faço essa pergunta porque eu estou percebendo que a gente tem que ter uma escuta muito atenta durante a prova, você tem que estar ali, focus, totalmente, para decidir rápido e decidir certo. Então, assim, eu preciso ter uma super habilidade de escuta, de extrair as informações e decidir corretamente. Então, se eu conheço a prova, né, se eu sei que às vezes o TOEFL tem esse costume de fazer tricky questions, aí eu já vou ficar mais atenta. Sabe, essa questão de você aprender como fazer a prova, né? Aprender. A gente vai ter ainda webinars falando sobre o listening de cada parte, né? Listening part A, listening part B, part C. O que é muito interessante, porque aí a gente vai trazer, né, exemplos de perguntas. Porque, de fato, assim, elas não são tricky de maneira alguma, mas ela exige que você saiba diferenciar, né, detalhes que, às vezes, passam despercebidos, né? Então, se você puder ir acompanhar essa semana, e a semana que vem acho que a gente também tem listening na quarta-feira, né? Porque na segunda é feriado. Mas é legal para você conhecer os estilos de pergunta, e aí a gente vai estar passando algumas estratégias de resposta, né? Por exemplo, a parte A, ela é uma conversa muito curta, então tem algumas, a gente consegue enxergar um padrão de perguntas e um padrão de respostas, né? E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, no final das contas, elas não são tricks, mas, né, elas exigem bastante da gente, porque, de fato, né, pensando aí na parte B, na parte C, em que a gente escuta o áudio uma vez e depois vai escutando as perguntas, né, a gente tem que ter essa atenção e reter essa informação, né, não só escutar atentamente, mas reter, né, porque depois vem as perguntas sobre detalhes e tudo mais, tá? Então, legal, obrigada. É isso, principalmente, tá? E aqui a Monique passou também um aplicativo, era esse aí mesmo, que eu tava tentando lembrar o nome, não lembrava. Chama Lyrics Training, tá? Que daí tem esses exercícios de filling in. Eu não conheço outros exercícios de lyrics, assim, disponíveis online e gratuitos, que não sejam de fill in the blanks. Mas é interessante, para quem gosta de música e tudo mais, ajuda ali no vocabulário, é legal acompanhar, cantar junto, tá? Então é isso, gente. Se vocês não têm mais dúvidas, por hora, a gente para. Eu agradeço, né? E nos vemos aí nos próximos webinars.